Oi, tudo bem? Eu tô aqui para falar sobre um dado que chama atenção. Você sabia que, segundo pesquisas, mais da metade da população mato-grossense não tem a menor ideia do que a Assembleia Legislativa faz? Pois é. Pensando nisso, a gente resolveu criar uma campanha que resume quais são as principais funções da Assembleia Legislativa. Entre elas, fazer leis, representar a população e fiscalizar o governo. Mas tudo isso exige muito trabalho e estrutura. E o que a gente quer é garantir que você possa acompanhar de perto todas as atividades que rolam por aqui e que possa também checar se os seus representantes estão de fato dando voz aos problemas que você vive. Por isso, nós convidamos você a seguir a nossa página no Facebook, a assistir a TV Assembleia e a sintonizar a Rádio Assembleia. A Assembleia de Mato Grosso acredita que a sua participação seja a grande responsável pela construção de uma sociedade mais justa. Sabe como? Além de acompanhar, você pode também sugerir. A gente criou uma ferramenta que possibilita que você, cidadão, possa dar vida às suas ideias. E você, tem alguma sugestão de um projeto de lei? Então acesse www.al.mt.gov.br/propostas, cadastre-se e envie para nós. A sua sugestão pode virar lei. Já pensou que legal? Na Assembleia Legislativa é assim. Você participa, a mudança acontece. Estamos aqui nesse paraíso que é a Chapada dos Guimarães. A gente vai lançar mais um empreendimento que é o Florais Chapada. Vai vir com todo o seu know-how de mais de 15 anos, uma infraestrutura totalmente diferenciada. Mais um presente aí para todo o povo mato-grossense. O lançamento do Florais Chapada será no dia 23 de setembro, no restaurante Talaveira, com condições exclusivas. Espero você! Olá, você já deve ter visto ou ouvido falar de Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. Sabia que 90% dos casos são evitáveis? Nós vamos conversar sobre este assunto muito sério, muito importante, com a professora doutora da UFMT, Samira Resquete Marcon, que é do Núcleo de Estudos em Saúde Mental da pós-graduação da Faculdade de Enfermagem. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Eu gostaria que a senhora já iniciasse falando sobre o trabalho que vocês têm feito nessa linha de estudar o suicídio lá no UFMT. Sim. O NESM é um grupo de pesquisa, né, como você já disse, vinculado ao programa de pós-graduação, e nós temos alguns mestrandos e doutorandos, né, além dos alunos de iniciação científica, que seriam os da graduação. E nós estamos atualmente desenvolvendo duas pesquisas relacionadas ao suicídio, né. Uma delas é de uma mestranda, Geisiele, que ela está verificando as atitudes que os profissionais têm, os profissionais da saúde, frente ao comportamento suicida. Então, nós fizemos um levantamento entre esses profissionais para verificar, né, como são essas atitudes, e indo ao encontro da literatura, nós evidenciamos que nem sempre elas são positivas, né, e após ela realizou uma capacitação com esses profissionais de 16 horas, e agora estamos reavaliando se houve alguma mudança de atitude. Então, o estudo surgiu mesmo frente a todo esse preconceito, a dificuldade que a gente sabe que as pessoas têm de atender a esses pacientes, que muitas vezes chegam ou na atenção básica ou mesmo no setor de urgência e emergência, e atende a necessidade da pessoa mais física e né, a pessoa volta para casa e não há um olhar mais específico para aquela necessidade de ajuda que a pessoa com comportamento suicida tem. Então esse é um estudo. Um outro que nós finalizamos já, inclusive foi publicado também, foi do aluno Hugo Gedeon. Ele investigou a presença da ideação suicida entre os estudantes da UFMT, no campus de Cuiabá. Foi uma pesquisa bem representativa do campus. Nós trabalhamos com
637 alunos dos diferentes cursos, né? E nós evidenciamos uma prevalência de 9,9% da presença da ideação. Né? A ideação que a senhora se refere seria o pensamento suicida, a ideia de suicídio? Isso. Na realidade, quando nós falamos em comportamento suicida, é um contínuo, né, que vai desde as ideias, quando a pessoa começa a pensar na possibilidade de se matar, e ela vai evoluindo. Ela pode passar para um planejamento, que daí é quando ela já começa a pensar os métodos, o dia, quando, né? E ela planeja mesmo. Isso, ocorre um planejamento. E aí ela chega ao suicídio. Então, sempre que nós falamos em comportamento suicida, nós nos referimos a esses 3 aspectos, né? E não necessariamente alguém que tem a ideação vai chegar a consumar o ato. Mas quando que a pessoa ela começa? Quais são, digamos, os primeiros sintomas? Porque às vezes a gente percebe assim muito a ligação do suicídio com depressão. Sim. Necessariamente a pessoa que tem, né, essas ideias de suicídio, ela está deprimida? 90% dos casos são ligados aos transtornos mentais. Prioritariamente o transtorno de humor, que é a depressão, um deles, né? Depois a gente encontra aí transtorno de humor bipolar, esquizofrenia. Então, se você tem 100 pessoas, 90 tem algum tipo de transtorno. Mas tem 10% que não necessariamente está ligada a um transtorno. E aí a gente começa a pensar em outros fatores, né, que poderiam interferir. Porque o suicídio, o comportamento suicídio é multifatorial. Né? São muitos aspectos, é muito reducionista nós dizermos assim, determinada pessoa pulou da ponte porque terminou com a namorada, né? Assim, isso é muito do imaginário popular. Existem muitos outros fatores que provavelmente estavam interferindo na vida dessa pessoa que ocorreu isso. Mas a depressão ainda, quando você investiga os fatores de risco, ainda é o principal deles. Por isso a necessidade de, que é uma das medidas preventivas, né, de você reconhecer precocemente esse tipo de sofrimento psíquico. Porque às vezes nem a própria pessoa sabe que ela está. Ela se sente triste, chora, não sabe por quê, não sabe explicar muito o que está acontecendo com ela e não chega a ser diagnosticada. Né? E como é um importante fator de risco, se você consegue o diagnóstico precoce, você consegue muitas vezes evitar algo mais à frente, né? Às vezes a pessoa ela está passando por uma situação que traz essa tristeza toda ou pode deprimi-la e ela tem vontade de morrer. Ela não necessariamente, ela pensa em se matar, mas, eu queria morrer. A gente às vezes ouve isso, né? Às vezes até adolescentes. Isso já é um primeiro sintoma? Já poderia ser considerado? A ideação pode. E foi interessante você perguntar isso, porque tem um mito de que a pessoa que fala, eu quero morrer, ela vai morrer, que você não tem o que fazer por ela. Tem muito. Porque tem uma coisa que é muito importante, que se chama ambivalência. Então, toda pessoa que pensa em morrer, ela pensa em morrer, mas ao mesmo tempo ela quer viver. Então, isso que a gente chama de ambivalência. E essa ambivalência de querer morrer, querer viver, é quando nós podemos agir, não só profissionais de saúde, mas a família, os amigos, porque você trabalha com aquelas razões que ela ainda tem para permanecer viva. Então, a ambivalência existe, e isso é fato. Não dá para a gente acreditar que, se eu comecei a pensar, não tem jeito, não tenho o que fazer, eu vou morrer. Como você mesmo disse, né, no início, 90% dos casos são evitáveis e a conversa é o caminho, a identificação é o caminho. Vocês fizeram um estudo pesquisando os profissionais de saúde, né? E agora falando da família. Existe preconceito em todas as áreas? Porque, em relação aos profissionais de saúde, a gente, né, como vocês já detectaram, estão trabalhando, né, para mudar essa ideia. Mas e na família? Às vezes a família também não leva a sério, principalmente quando é com mais jovens ou adolescentes que passam por uma fase de muita turbulência, digamos, né? Isso. Como é que a família pode mudar esse olhar? Ela precisa mudar, né? Até porque, às vezes a família fala, tá querendo chamar a atenção. Isso. É muito comum ouvir isso.
E nós sabemos que a pessoa que tenta suicídio, 2/3 das pessoas que tentam podem chegar a óbito por suicídio. Então, é um dado muito alto. Não existe, em relação ao comportamento suicida, não existe chamar a atenção. Mesmo que ela tenha feito algo que não tirou a vida, você tem que ver que a pessoa está de algum modo pedindo ajuda. Ela precisa. Então, a família precisa também tentar conversar sobre, principalmente com os adolescentes, e só que nem sempre as pessoas que estão na família estão preparadas para, né? E aí entra a importância, eu penso, também da mídia, divulgando, desmistificando o suicídio, porque ele é ainda muito velado, as pessoas não falam. Elas dizem que acreditam que é outro mito. Se eu falar sobre o suicídio, eu vou estimular as ideias suicidas. Ao contrário, a gente tem que falar, lógico que com bom senso, fazendo as perguntas corretas, mas a gente deve investigar, deve falar sobre. Então, se a família percebe um comportamento, por exemplo, de um adolescente, baixo rendimento escolar, pouca comunicação dentro do ambiente, é comum, né? O adolescente se fechar, às vezes, no quarto e conversar pouco, mas a família consegue perceber que há algo. E aí, se ela não consegue falar sobre isso, ela precisa buscar ajuda de profissionais que possam orientar essa família para que ela consiga falar com os filhos ou qualquer outro membro. E não só, a gente tem a rede de atenção básica, né? Os programas de saúde da família, os centros de saúde. Então, na medida que a gente prepara esses profissionais para esse atendimento, eles seriam também a rede de apoio para falar com essa família, para que a família fale com o seu membro. Então, é uma rede. A mudança é geral, né, da sociedade de uma forma geral. Necessária, né? Quanto à divulgação, a gente tem aí a gente pode colocar aí duas situações. A situação da mídia, em geral, como, né, sites, rádios, TVs, que precisam informar, né, e não podem, de repente, noticiar a forma como aconteceu aquele suicídio, porque eu já vi isso, né? Infelizmente existem sites de notícias de todos os jeitos, e tem pessoas que não têm responsabilidade. Já vi situação assim de expor a foto da pessoa enforcada, e assim, é muito grave isso, né? Existe inclusive um manual para se divulgar um suicídio, né? Eu queria que a senhora comentasse um pouco isso, e depois a gente comentar também a questão dessas séries, né? Que às vezes divulgam, né, situações também de suicídio, de depressão e tal. Se isso influencia também na pessoa que já tem esse ideal suicida. Sim, a mídia tem um papel muito importante. Quando a gente fala em diretrizes de suicídio, uma das diretrizes é a mídia, né? A forma que a mídia vai divulgar esse ato. E então a mídia ou as séries, o ideal é que nunca divulgue os meios, nunca mostre como foi, como fotos, né, imagens. Não romantiza, né? Não romantizar o suicídio como se é lindo, é maravilhoso, é o caminho para um sofrimento, que leva um pouquinho ao efeito Werther, né? Que efeito Werther foi foi um livro escrito em 1774, e ele falava sobre o sofrimento de um jovem por amor que foi ao suicídio. E na época, após a divulgação da obra, ocorreram uma série de suicídios. E então isso foi denominado na época de efeito Werther. Então a mídia tem um importante papel para que não ocorra esse tipo de situação. Um outro termo que não deve ser utilizado pela mídia é o jovem ou a pessoa teve sucesso, teve êxito. São palavras que denotam um comportamento positivo. Então você fala assim, cometeu suicídio e nunca êxito, sucesso, palavras que podem denotar esse comportamento como algo que é almejado por alguém que esteja, inclusive, pensando em fazê-lo, né? Vocês já detectaram em algum estudo divulgações assim inapropriadas de suicídio?
Nós nunca fizemos estudos, mas existem muitos estudos que tratam disso. Inclusive, é uma linha de pesquisa interessante para ser feita, de repente um conjunto aí da comunicação, talvez com a enfermagem, com outras áreas. Nossa, seria muito bom, porque já tem outros estudos fora daqui, no Mato Grosso que eu conheça nenhum, mas tem muitos estudos já envolvendo a mídia. Você acredita, por exemplo, que a gente tem aqui algumas normas de divulgação, né, dos meios de comunicação, de propaganda, inclusive, por exemplo, bebida, né? É obrigatório colocar ali um se beber não dirija, né? Também existe aí para medicamento, né? Não use medicamento sem a orientação do seu médico. Para carros, né? Às vezes as pessoas não sabem, mas o carro, os veículos automotores, existe uma lei que exige que no final de uma propaganda tenha alguma informação educativa, né? Então, às vezes é algo do tipo respeito pedestre, né? Mas tem que colocar. Será que seria esse o caminho de repente, obrigar os meios de comunicação, de propaganda, de publicidade, a sempre colocar no final de uma divulgação, olha, alguma informação dizendo que é possível prevenir o suicídio? Tem, exatamente. Como nós havíamos falado, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, nas recomendações, é colocado isso, que sempre ao final de uma reportagem você coloque os possíveis lugares de assistência, como o CVV, os grupos de apoio. Então você divulga, mas você apresenta para a população um caminho. O que vocês trazem, já partindo para a questão de orientação? As pessoas que estão assistindo, que estão, né, vendo esse nosso debate, né, que é quase um debate, porque tantos assuntos para a gente abordar, né, dentro desse tema, mas voltando para a parte positiva, então, como fazer para prevenir? Né? O que fazer quando a pessoa desconfia que tem um parente, que tem um amigo, né? Qual é o primeiro passo para evitar esse suicídio? Se a pessoa tiver um bom vínculo com esse familiar, com esse amigo, a primeira coisa é, de uma forma muito empática, muito acolhedora, tentar falar sobre. E se essa pessoa identifica, se ela verbaliza, né, essa ideação, é sempre procurar um profissional de saúde que tenha capacidade para atender e dar né, os encaminhamentos. Se a pessoa não admite, ela acha que é bobagem, ela mesma acha que é bobagem, como fazer? Aí fica... É mais difícil. É realmente mais difícil, mas mesmo que ela ache, né, que ela pense ser bobagem, no fundo ela sabe que há uma tristeza, que há algo que está incomodando. Então, necessariamente, você não precisa dizer, vamos procurar porque você está pensando nisso, mas eu estou vendo que você não está muito bem, o que você acha de uma ajuda, como que você poderia se sentir melhor, tentar encaminhar, não focando no comportamento suicida, mas por um outro motivo, que ela chegue ao serviço e de repente possa lá na frente abordar isso. O trabalho que o CVV faz, né? Vocês conseguem perceber assim a importância? É importante que as pessoas falem, porque eles não divulgam muitos dados, né? Eles não podem divulgar dados, mas eles têm essa efetividade de repente um primeiro passo pode ser ligar para o CVV e desabafar? O CVV, eles trabalham com escuta ativa. Né, eles não aconselham, mas eles recebem essa pessoa e tanto, não só por telefone, tem também o CVV Comunidade, eles têm atendimento ao público no próprio CVV e é assim, fundamental, o CVV está desenvolvendo um trabalho maravilhoso, ligar para o CVV pode ser assim o primeiro passo. Hoje eles têm inclusive a ferramenta do chat, né? Sim. Na internet, né? Bom, alguma informação, algo que acho que a gente não abordou, que a senhora gostaria de trazer aqui, então, para as pessoas que estão nos assistindo? Eu gostaria mesmo de enfatizar a necessidade, né, de desconstruir essa ideia de que não podemos falar a respeito, né? A gente deve falar, a família tem que falar de uma forma mais aberta com os seus filhos, com os seus membros, a mídia tem que colocar isso de uma forma sempre... a mostrar, conscientizar a população da realidade da temática. Então, acho que o caminho é falar, né? Falar é a melhor opção sempre para o suicídio.
Ok, muito obrigada pela sua presença, pelas suas informações. A gente considera de extrema importância a gente tratar de assuntos que, principalmente assuntos que ainda são alvo de muito preconceito, né? Importante esclarecer. Sim. Obrigada. Obrigada a você. Nós conversamos com a professora doutora da UFMT, da Universidade Federal de Mato Grosso, Samira Resquete Marcon. Ela é do Núcleo de Estudos em Saúde Mental, o NESM, vinculado ao curso de pós-graduação da Faculdade de Enfermagem, e falamos sobre os trabalhos que eles têm feito em prol de estudos relacionados ao suicídio. Ela comentou aqui 2 pesquisas que foram realizadas, uma delas voltada principalmente para a preparação dos profissionais de saúde para receberem essas pessoas. Muitas vezes a pessoa, ela tenta um suicídio e ela acaba parando num posto de saúde, né, num pronto-socorro, e muitas vezes ela sofre preconceito, às vezes ela acaba não sendo considerada, não sendo levada a sério, e é muito importante que nós possamos discutir o assunto e nós possamos mostrar que é possível prevenir. Então, esse dado que eu falei no início da entrevista, de 90% dos casos, de 9 casos são evitáveis, é da Organização Mundial de Saúde. Então, fica esse alerta para você que tem familiar, para você que tem até amigo, vizinho, pessoas que você acredita que tenham essas ideias de suicídio, você pode ser também um agente de colaboração, de ajuda, né? Então, convido você a compartilhar essa entrevista. Nós estamos com essa entrevista no site do RD News, lá no RDTV, também no canal do YouTube e no Facebook. E a gente se vê numa próxima. Até mais.